Nelson sempre fala em off, e aí a gente vai hoje externar, que é o último, assim, brasileiro se ganha marcando. Você não marcar muito, você dança. Tite, quando ganhou com o Corinthians, ele falava, minha preocupação primeiro é não tomar gol. E depois eu me preocupo em fazer. Se eu não tomo, eu aperto meu ataque para ele resolver. Mas eu não tenho que tomar. Agora, Ju, só rápido. A gente tem que Rápido dar César não, o que é aqui de... a gente hoje não tem pressa. O Rogério Ceni, ele trouxe para o Bahia. A gente não pode esquecer o campeonato inteiro, não. Ele trouxe para o Bahia um patamar diferente de jogar futebol. O Bahia com posse, o Bahia no seu melhor momento, sobretudo no primeiro turno, o Bahia jogou controlando o jogo na Fonte Nova e fora, contra qualquer um. O Bahia constrói, igual para igual, constrói, circula, entra no campo adversário. Várias vezes, o Gabriel Xavier e o Canu estão na intermediária ofensiva do adversário, com o Bahia circulando bola. É mais difícil jogar assim. Jogar com um bloco baixo, todo encaixado, o zagueiro não tem trabalho, a não ser rebater e desarmar. Então o Bahia é um time que se expõe mais, um time que vai para protagonizar o jogo. É claro que ele não tem elenco para mandar no campeonato do início ao fim. Né? E aí faltaram peças com maior poder de marcação. Mas o Rogério trouxe coisas boas. O time saindo de trás de forma construída, a equipe ter posse de bola, a equipe gerar situações. Conseguiu fazer nos 38 jogos? Não. Mas conseguiu boa parte, por isso ficou em oitavo. Se a gente analisar friamente apenas números, Ju, é o ano em que o Bahia constrói absurdamente chances de gols de uma forma que nunca tinha feito em nenhum momento. Nem antes do pontos corridos, nem nos pontos corridos. O Bahia foi um dos times. O Bahia termina como o 7º time que mais cria oportunidades de gol. O 7º time. O Bahia termina com o 7º ataque da competição. Claro que sua defesa foi o ponto negativo, destoante. Mas o ataque continuou fazendo. Então, tem algumas coisas, e aí, eu ontem até na coletiva, Ju, eu me excedi e falei diretamente com o Rogério, depois a gente ficou batendo um papo, ele, o Puc e mais algumas pessoas, mais ou menos uns 20 minutos, que isso é construído, Ju. Isso não é de graça. Essa relação com o treinador, e Nelson, que foi um treinador que eu construí uma relação massa, foi construída. É uma relação de confiança. O povo vai dizer que você tá amigo, por isso que você não estava pegando no pé dele. Não, mas entenda, ele me agradeceu por eu ter sido aquele cara que cobrou dele sem agredir. Que forçou ele a responder coisas técnicas sem precisar ofender. Ele ontem fez obrigado. Porque por várias vezes você me cobrou coisas que eu merecia ter sido cobrado. Talvez até se você tivesse sido mais duro, estava valendo. Tanto o Rogério como o Carpini, eles são muito bons no pós-jogo, eles explicam bem. O Rogério, que às vezes, né, Bará, a gente nota algumas derrotas, ele ficou muito abatido e aquilo passou um pouquinho do ponto, mas a leitura dele é sempre muito fria, equilibrada e correta. Agora o torcedor ficou chateado porque a expectativa de que o Bahia até ganhasse a competição aconteceu pelos resultados iniciais, né? Mas no fim das contas, Ju, parece que, vou dizer de novo, Papai do Céu parece que me ama imensamente, porque ontem o torcedor fez aquilo que a gente pediu há muito tempo, Ju, que cobrasse, mas que abraçasse. Deu certo. Talvez, Ju, em algum momento, por alguém estar incitando demais, Nelson, o torcedor perdeu a medida de como cobrar. Estava certo cobrar, Ju. Estava coerente cobrar, pedir, reclamar. Mas a forma com a qual foi feita foi não só desleal, mas foi injusta para o momento que o clube vivia. O momento de tabela, Ju. O momento de pontuação. Não de cobrança. Se o time não vai bem, tem que cobrar, Nelsinho. Só que um time em quarto, naquele momento do Judas, do enforcamento, o Bahia era quinto. Era uma rodada que ele começa como quinto. E isso me soou, Nelsinho, exagerado. Foi isso que muita gente não entendeu. Eu continuei cobrando nas coletivas, eu continuei perguntando, mas eu mudei a forma. Porque é aquela história, a gente não precisa gritar para ser ouvido e não precisa agredir para ser respeitado. E eu entendi essa mensagem. E ao entender essa mensagem, para mim foi melhor. E graças a Deus, ontem eu me senti aliviado, Ju,
Porque quando a gente adota uma posição, você está apostando suas fichas em um modus operandi, Nelsinho. E quando ao final dá certo, você diz assim, apostei corretamente. Eu não apostei no nada, no vento, no vazio. Você diz assim, poxa, enfim, deu certo. Quer queiram, quer não, melhor pontuação nos pontos corridos foi 2024. Quer queiram, quer não, melhor colocação em brasileiros dos pontos corridos foi 2024. Quer queiram, quer não, estamos de volta em uma fase de Libertadores. Ou seja, isso não tem argumento, Ju. É claro, veja só, tudo o que o torcedor questionou, reclamou, é salutar e é fato, né? Claro que tem alguns que passam um pouquinho do ponto, porque são muito imediatistas, muito passionais, mas o torcedor do Bahia viu o time render, viu que certos jogadores tinham condições de se doar mais e, de repente, esse futebol acabou. Os jogos do Bahia, os últimos jogos do Bahia, aí, antes dessa partida contra o Atlético, algumas partidas foram vergonhosas. De você olhar assim Cuiabá, Vasco, e falar Corinthians, assim, Vasco. rapaz, esses caras, por isso tinha gente que me parava na rua, Juliana, estão querendo derrubar o Rogério Ceni, os caras estão contra o treinador, porque não é. A gente que trabalha com futebol já viu isso acontecer 500 vezes, então entende que é a fase, é o momento, é o encaixe, às vezes é uma peça que está faltando, são várias questões. O Bahia não chegou a ter essa queda por um ponto só, o cansaço, enfim, tudo. Apesar de ter a melhor tecnologia, de ter voo fretado, de ter salários altíssimos, tudo isso a gente sabe que não justifica o cara entrar em campo se arrastando, como a gente viu alguns fazendo. Mas eu acho que o conjunto final, essa pré-Libertadores, acabou dando ao Bahia o que esse elenco, no geral, poderia dar nessa temporada. Alguns jogos faltou entrega, né? Isso aí saltou os olhos, pontualmente algumas partidas. Isso daí que deixa o treinador chateado e o torcedor mais ainda, né? Porque a característica do Bahia é uma equipe de superação, né? Uma equipe que vibra, uma equipe que luta o máximo possível. E alguns jogos como o do Juventude, o Vasco da Gama, foram partidas assim que o Bahia deixou bastante a desejar. Isso traz insegurança, o treinador tem que mudar a equipe, o grupo perde um pouco a confiança quando os resultados não acontecem em sequência. E, além disso, tem a qualidade das outras equipes, que vão evoluindo, que vão saindo dali de trás. Você vê que o Palmeiras estava disputando o título na última rodada e perdeu em casa para o Fluminense, que é uma situação que quase ninguém acreditava que pudesse acontecer. Então, são sempre jogos muito duros. E se você não tiver com tudo ajustado dentro de campo, fora de campo, mentalmente, você sofre. E manter esse ajuste nas 38 rodadas... é aí que está o segredo, é aí que precisa de uma equipe realmente grande, que trabalhe com muita inteligência, com antecipação aos fatos. O futebol é a arte de se antecipar aos problemas, detectar o que pode acontecer e evitar que aconteça, para a equipe seguir ali naquele trilho. Bahia não é time para ganhar o Campeonato Brasileiro, essa equipe não era uma equipe com força para ganhar o Brasileiro. Poderia chegar ali no G5? Poderia. Acho que o Bahia ficou alguns degraus atrás, mas também dentro do universo ali de G8, que ele não saiu em nenhum momento. Então foi uma boa campanha. O Soriano, o Bahia, né, tem tudo para ajustar o Grupo City pontualmente. Ele sabe o que é que funcionou, sabe o que não funcionou. E ajustar a equipe, a tendência com dinheiro é você fazer um 2025, um time acima desse de 2024. E ter uma boa competição com mais equilíbrio nos dois turnos. Para ouvir você, Bará, rapidinho, mais uma vez, vamos chegar aos 500 likes, galera? Dá uma curtidinha aí, básicazinha, rápida. A gente tá revendo essa imagem aí, os caras comemorando lá com a torcida, fazendo grito de guerra, muito legal, né? Dá o seu like aí, vamos bater esses 500. E quem não tá inscrito, aproveita e faz sua inscrição.